Nesse vídeo eu vou gravar meu processo de criação de logo, desde o Illustrator, aqui, até uma finalização no Photoshop. No caso do meu Illustrator, ele está diferente a Workspace, porque normalmente é assim que eu trabalho. Eu geralmente tenho um painel gigante para layers, que são as camadas, e outros aqui, mas que na realidade o que mais uso é os layers, a janela de alinhamento e o Pathfinder e as cores. No caso, se você tiver em algum outro preset aqui, dá para você mudar de acordo com o seu gosto, mas no caso eu prefiro trabalhar dessa forma. Não vai ser bem uma videoaula desde o começo, não vou ensinar todas as ferramentas que se encontram no programa, vai ser mais ou menos como a forma de trabalho e o meu processo de criação, né? Então, começando com o Illustrator. Começar a criar uma imagem para a web, colocar logo, vídeo aula, Illustrator. Aí aqui eu vou trocar a qualidade, colocar uma qualidade aqui. Não vou me ater a essas outras questões aqui, talvez somente colocar 1024 por 1024. Eu geralmente gosto de trabalhar com valores iguais para ficar um quadrado, que eu acho mais interessante trabalhar dessa forma. Então aqui tem o Workspace. E no caso, o desenho foi cedido para mim, para eu tentar vetorizar esse aqui e transformar num logo. Então o que eu vou fazer? Eu vou dimensionar aqui. E isso é uma das formas de trabalhar no Illustrator, tanto de vetorização no geral, que eu acho mais interessante, é desenhar no papel e depois escanear e colocar. Porque como na vetorização você não está desenhando por si, você meio que está contornando só, dá para você desenhar também, mas eu acho mais complicado. Então por isso eu geralmente tenho que ter uma ideia geral do que fazer, do que ficar tentando fazer do nada. Por exemplo, fazer como se fosse um esboço e depois passar pro vetor, já fazer direto no vetor eu acho mais complicado. Então geralmente eu tenho esse esboço, né? Mas no caso esse desenho aqui foi cedido por um amigo meu e a gente vai vetorizar esse aqui tanto no Illustrator quanto no Affinity Design e depois eu colocar numa montagem de Photoshop. Então, sem mais delongas, aqui tem o guia, que é uma das primeiras camadas que ele já cria aqui. Eu só cliquei e arrastei a imagem. Eu tenho um segundo monitor aqui comigo, mas no caso eu só vou me ater ao que é importante nesse monitor aqui. Então, se o mouse sumir, é por causa que eu estou colocando alguma coisa no outro monitor, que está somente como imagem de referências aqui, mas, enfim. Então, vou selecionar esse layer aqui, e aqui, em opacidade, vou diminuir para poder ver o que está rolando lá atrás. Então, feito isso, já vou trancar aqui e começar a trabalhar na vetorização. Geralmente eu já começo com a criação da imagem sem o fio, somente com o traço, criando poucos pontos. Aqui, 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 aqui. E fechar aqui. Por que normalmente eu já desligo o fio aqui? Porque se você tiver com o fio ligado, tem uma diferença entre esses dois aqui. Um é o de preenchimento e o outro é o de contorno. Se você tentar vetorizar com o preenchimento ligado, conforme você for colocando, ele vai preenchendo. O problema é quando você começar a preencher coisas dessa forma assim, por exemplo, você está fazendo uma mão
e você tem que colocar aqui coisas bem mais precisas, é bem mais difícil de trabalhar dessa forma. Então por isso que eu geralmente, deixa eu abrir aqui, desligar, geralmente eu mato o fio aqui. E esse é o grande negócio da vetorização. Geralmente colocar poucos pontos e fazer um maior nível de detalhe com esses pontos. Então no caso eu usei a ferramenta Pen, com P, com Alt agora eu posso mexer nos pontos e arredondar conforme meu desenho. Aqui. Tá. O A, ele seleciona esse segundo, tem duas setinhas aqui. A primeira é para objeto, a segunda é para ponto. Então, o A seleciona essa segunda seta para eu poder manipular os pontos. Então, geralmente é assim que eu recomendo trabalhar, é colocar os pontos retos e vai afinando depois. É mais fácil de trabalhar dessa forma. Principalmente quando a pessoa está começando. Porque você geralmente não tem muito controle das linhas Bézier, que são esses ganchinhos aqui, que são para controlar as curvas. No caso, eu vou aumentar o stroke um pouquinho, para aumentar esse contorno. Então, no caso, eu vou contornar a imagem por completo e depois eu vou colorir ela. Então, eu primeiro tenho que ter o contorno geral das coisas. Eu vou criar mais um novo layer aqui para fazer essa segunda parte aqui. E uma das coisas que eu recomendo é não fazer muito isso que eu estou fazendo agora para quem está começando. Opa. Porque conforme você vai colocando essas linhas Bézier, se você precisar fazer alguma coisa reta depois, você acaba tendo problemas. Então eu vou só mudar aqui. E aí você vê que aqui, ó, vai ser o fundo do olho, né? Então por isso que eu coloquei um pouco a mais só para ter espaço de trabalho. Então agora o mesmo esquema aqui. Essa é uma forma de trabalhar. Eu vou puxar um pouco para cá para poder fazer o pescoço, que isso já é além do desenho, não tem aqui no desenho, mas eu vou acabar criando aqui. Vou me dar essa liberdade de criar o logo aqui. Esse é um problema de fazer muito grande as linhas Bézier, porque quando você precisar de alguma coisa menor, geralmente dá problema. Então por isso que tem que tomar cuidado com essas linhas e evitar puxar tanto de um lado e do outro não puxar. Sempre tentar puxar duas linhas meio que na mesma distância. Feito isso aqui, a gente tem o contorno. Opa. Sempre interessante deixar o navegador aqui. Até porque como você está criando o logo, ele tem que ser fácil de ser visto de longe. Então por isso que é interessante colocar aqui. Dá um Ctrl S. E agora eu vou começar a parte de colorir o logo. Então eu vou colocar primeiro no rosto. Selecionar uma cor e remover o stroke aqui. Quero que seja chapado as cores. Então vamos lá, escolhendo uma cor interessante. E para o conta-gota, uma coisa interessante do Illustrator é que o próprio conta-gota dele, ele cria
o mesmo padrão do shape que você deu conta-gota. Por exemplo, aqui estava com o stroke, estava com a linha selecionada. Mas eu coloquei o conta-gota aqui e ele copia como se fosse o mesmo parâmetro, né? Ele deixa também sem stroke, mas com o fio da mesma cor. Agora uma coisa que eu vi aqui no logo, que eu vou arrumar, é esse contorno aqui. Opa! Eu vou arrumar o contorno. E finalmente ligar essa parte aqui, que é a parte de trás. Uma coisa interessante do Illustrator que eu não gosto muito é que às vezes selecionando você não consegue fazer a ação necessária. Então eu vou nessa bolinha aqui, que é a forma que você seleciona para fazer as ações. Então, venho dar o fio, e agora aqui seleciono B e vou descer na escala cromática aqui para fazer o sombreado. Interessante de logo é deixar uma boa palheta de cor. No caso, eu vou deixar ele monocromático, é um logo monocromático, que é todas as cores vão ser no padrão verde, só que com tonalidades diferentes. Então por isso que é monocromático. Eu acho que acaba ficando mais interessante. Aí agora, olhando para a silhueta, eu vou ajustar. Ok. Feito isso, eu vou selecionar, diminuir um pouco a opacidade, trancar. Agora que nós temos as cores bases, eu vou partir para a criação do olho. Como se trata de um logo e de uma vetorização, eu vou colocar um shape para realizar o formato do olho, para ficar redondinho. Agora, mudar um pouco com o A. Voltando agora para a cor original, aumentando a opacidade, agora eu vou selecionar uma cor melhor para o olho. Esse seria o olho interno. Opa! Vou duplicar aqui, selecionando o Alt, aumentar aqui selecionando o Alt também. Vou colocar aqui, mesma cor, mantendo o mesmo padrão de cores, né? Isso é bem interessante para um logo. Quanto menos cores você usar, mais fácil dele ser reconhecido. Aí no caso eu estou segurando o Ctrl Shift Alt, justamente para ele poder escalonar a partir do centro dele, porque geralmente quando você escalona, ele escalona do eixo que você puxa, mas se você seleciona o Alt, ele escalona do centro. Eu vou acrescentar mais uma cor agora, uma mais escura, para fazer o contorno. Finalmente eu vou colocar agora aqui, para finalizar, o highlight do olho, que eu quero que seja branco. Ou pode ser nessa cor aqui, eu acabei gostando dessa cor. Se eu colocar branco, acho que não vai ficar tão legal. Deixa eu ver. Não ficou. Então, Ctrl Z. Agora que acontece estou tendo liberdades criativas a partir desse logo.
justamente para fazer do jeito que eu acho melhor. Escalonando aqui. Ctrl S. Agora eu vou colocar sombreamento no logo. Então eu vou trancar tudo. Só me certificar que esse aqui está com opacidade 100%. Só para não ocorrer erros. Agora eu vou começar a criar os contornos. Então, novamente, ó, aqui está com o fio ligado, vou desligar. Vou colocar a linha. E agora, eu não quero que esse seja um stroke. Bom, vamos fazer o stroke primeiro. Vou colocar o stroke aqui. Mudar a linha aqui do Bezier. Opa. Acho que é essa. Opa. Com A. Com essa aqui. Aumentar o stroke. E aqui eu estou mudando o profile, mudando como a linha vai ser desenhada. Justamente para poder alterar o contorno sem precisar fazer com shapes. Vou colocar o detalhamento aqui também. E eu vou fazer da mesma forma, vou aumentar aqui o stroke e mudar aqui. Talvez colocar uma sombra aqui. Essa é uma das partes que eu não gosto de fazer no Illustrator. Nunca me dou muito bem com esse negócio aqui. Nunca me dou bem com esse negócio. Eu vou duplicar agora a cabeça, jogar nessa parte aqui e usar o Pathfinder, o Iki. Justamente porque eu desenhei a mais, mas eu só quero a parte que aparece na cabeça, então eu vou recortar essa parte. Eu não gosto muito de usar ele porque nem sempre eu tenho o resultado que eu desejo nele. Então você tem que tentar bastante, o que acaba perdendo muito tempo. Eu vou fazer mais um Pathfinder aqui. Lembrando que eu preciso duplicar a face de novo. Sempre tem que duplicar. Novamente aqui. Selecionar aqui e aqui de novo. Eventualmente, quando você faz isso, ele volta para a cor do shape que você cortou. Então, para evitar isso, só recolorir.
Agora que eu tenho o sombreamento, eu vou colocar as luzes. Então, vou começar a colocar aqui. Novamente colocando reto e mudando. Aqui, ó, que eu falo do Bezier. Se você quiser um negócio reto aqui, um pouco mais complicado. Temos aqui. Agora pensando na imagem, talvez aqui. Também seja interessante colocar. Isso, bem sutil. Tá. Selecionando aqui, mudando aqui. E agora colocar essa cor. E se você for parar para pensar, aqui está na sombra. Então, a luz refletida aqui deve ser um pouco mais sutil. Talvez aumentar esse shaper para todo o contorno fique mais interessante. Então eu vou criar mais um aqui. Usar nosso amigo Pathfinder. Para juntar os dois, deletar o excesso. Opa! Fechar a linha. Esse ponto não seja necessário. Novamente voltando ao que eu falei de quanto menos pontos melhor. Talvez colocar como se fosse uma olheira aqui. Acho que seria interessante. Menor. Só porque eu gosto de personagens com olheiras. Aqui, usando o Alt agora para selecionar curvas retas. Opa. Aqui, mais uma vez, curvas retas.
com essa aqui. Fazer o contorno dele pra cá. E bom, não tem muito segredo mexer com vetorização, e sim é como você constrói as formas. Agora temos belas olheiras para o nosso personagem. Talvez colocar algumas escamas agora. Aqui eu vou fazer reto. E a partir dos novos tem esse botãozinho aqui de arredondamento. Para arredondar. Muito mais fácil do que fazer... muito mais fácil do que selecionar os pontos. Agora mexer no contorno aqui. Nós temos uma bela escama aqui. Selecionando o Alt, eu vou duplicar algumas vezes essa escama. Opa. Eu vou trancar esses detalhes aqui. Cadê? Aqui. Colocar as escamas em outro layer e trancá-las. Trancar todo o resto, senão fode. Bom, eu espero que não seja tão entediante assim assistir o vídeo. Mas aqui não tem muito segredo. Estou tentando selecionar os pontos. Vamos lá. Oh, cara. Vai um por um então, falando assim. Tentar dar uma balanceada aqui. Colocar escamas em outros lugares. O objetivo não é encher o personagem de escama, apenas algumas para dar a ideia do camaleão. Reforçar a ideia, né? Criação de mundo tem isso. Às vezes você tem que colocar alguns detalhes para reforçar sua ideia, sua proposta. Aqui. Sempre em 3. Não tem motivo concreto. Só porque eu acho que vai ficar interessante. Agora, finalmente... Acho que agora está num caminho bom. Bom, esse é o nosso logo. Porém, eu quero colocar um contorno como se fosse um selo. Só que eu colocaria de outra cor. E como dica, eu me basearia nesse quadro aqui. Como dica.
qual outra cor você pode selecionar. O logo está como monocromático, então é só escalas de verde. Uma cor que complementa o verde é só você ver a cor oposta do círculo cromático. No caso é o vermelho, né? Como eu fiz monocromático, são essas as cores aqui que eu posso brincar, mas o vermelho é a cor oposta do verde. Então se eu colocar em vermelho aqui, numa nova layer, aumentar bastante o stroke aqui. No caso eu queria como se fosse um selo mesmo, então vou colocar assim, aumentar mais, tipo uns 60 aqui, e colocar um vermelhinho, como dito. Mas agora selecionar um vermelho que dê mais contraste à peça. Então mais escuro. Deixa eu colocar mais um pouco aqui. De novo, olhando o navegador. Sempre para ver como é que seu logo está. Agora algo interessante eu quero que ele corte essa parte do pescoço. Só que antes eu vou arrumar aqui o contorno. Aqui. E agora essas 3 escamas aqui. Três não, né? Tem mais. Vou mover pra cima. Se bem, não sei se tem muito espaço para eles aqui. Mas então, eu quero que faça essa parte aqui seja engolida pelo vermelho, porém o resto não. Quero que ele apareça por cima. Então, esse é o interessante do flat design, que às vezes você precisa criar formas de contornar seu problema. E no caso eu vou criar outro shape aqui. Para justamente contornar esse preenchimento do círculo. Usando a posição aqui.
Feito isso, agora eu vou pegar esse contorno do rosto dele. Ó, o que eu comentei de você puxar muito o Bezier de um lado. E no caso eu preciso fazer uma quina aqui. E é impossível fazer dessa forma. Eu vou mudar o stroke para 3. Mudar a cor dele. Para poder ver o que eu estou fazendo. Mas no caso, ó, eu vou deixar essa quina assim mesmo. Porque eu sei que vai ser impossível de mexer nela agora. E o que eu vou fazer agora é um sombreado nessa parte aqui. Como se ele estivesse projetando uma sombra de que ele está saindo do círculo. Então aqui. Agora finalmente arrumar aqui, né? O handle, que é a do Bezier, tá com a mesma cor do negócio. Eu vou mudar aqui. Mais uma vez agora ajustar o contorno. Colocar a sombra, porém colocar a sombra de uma forma diferente. Eu vou colocar a cor aqui e ir descendo aos poucos. Finalmente vou colocar, para finalizar, essa mesma sombra, aplicada como se fosse o fundo desse stroke, para dar profundidade. E aqui nós temos o nosso logo finalizado. Eu particularmente não gostei muito do vermelho, então eu vou fazer experimentos com outra cor, que é com o amarelo meio laranja. Eu acho que fica mais interessante. Então vamos lá, vamos mudar essa cor para um amarelinho desaturado, mais interessante. Vou jogar um pouquinho mais pro amarelo aqui. O amarelo sempre é uma cor difícil de trabalhar, porque ele fica num círculo meio chato. Agora eu estou colocando a mesma cor para depois cair aqui e fazer o degradê. Agora nós precisamos ajustar o nosso contorno aqui. Provavelmente deve ter uma forma mais fácil de fazer esse contorno, como se fosse um alfa, alguma coisa, mas eu não sei no Illustrator, então paciência, a gente contorna o problema com o que tem. E agora finalmente colocar esse aqui. Talvez a sombra, colocar algo mais evidente aqui, até para ficar mais legal, acho mais interessante. Eu poderia copiar e colar de novo, mas aí como deu problema da última vez, não sei se deu para reparar, mas eu tive que refazer o stroke, porque eu usei o conta-gotas e ele resetou o stroke, então eu não achei tão interessante. Bom, aqui nós temos o nosso logo finalizado. E agora na segunda parte do vídeo eu vou fazer esse mesmo logo, só que com o Affinity Designer,
para você ver as diferenças e semelhanças entre os dois programas. Porém, se você não quiser assistir, o vídeo vai ser dividido em dois, que é a aplicação desse logo no Photoshop.